Fernandinha Maia tira muita onda no SBT Esportes Rio com diz a Goku, Kamehameha e etc. Ninguém quer pegar o Fogão nas oitavas. Mídia paulista já começa a olhar para o Botafogo com outros olhos e levanta aí o questionamento. Será que o Fogão, o bicho papão, voltou? Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Live Pix, canal do link do Instagram aqui embaixo, canal reserva da gente e o nosso canal de react de torcedores, tá? Também tem nossos 4 planos de membros, 3 de 5, com uma coquinha KS que você não toma ou uma coxinha que você não come uma vez no mês, você economiza e pode pagar o plano de membros e ajudar o canal a manter o trabalho que nos faz o canal que mais posta horas de conteúdo sobre Botafogo diariamente no mundo. Ninguém supera a gente. Ó, ali em cima o e-mail do canal, também é o nosso Pix, tá? Vamos trocar uma ideia, manda um e-mail pra gente, se propor uma parceria, um jabá, um merchan, ou chamar pra uma live, um collab, né, um evento, tamo junto, chama lá que a gente troca uma ideia, tá? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Olha aqui, que festa linda da torcida do Botafogo e não é pra menos. Esses caras aqui estão fazendo voltar o otimismo do torcedor botafoguense. E tem gente até falando, não quero pegar o Botafogo na sequência da competição. É um Botafogo que vai renascendo, Natália Ferrão. E o Renato Paiva, que tinha cara... Eu sei que você que tá em casa é botafoguense, você cornetou uma época aí. Tira esse cara aí não vai dar certo. O Paiva a gente falava aqui ontem, né? Ele tem acertos e erros, obviamente, não dá pra ser 100%, mas ontem ele foi muito bem em não ter medo e tirar jogador para recompor a linha defensiva. Ele baixa o Gregory para fazer a primeira linha, e aí com a bola você ganha a opção de meio de campo ali, o Gregory que te ajuda junto com o Marlon Freitas nessa saída de bola. E sem a bola ele baixava o Gregory para fazer a função do Jair, que foi expulso, e o Botafogo jogou boa parte do tempo ali, 20 minutos do primeiro tempo em diante, com 1 a menos. Ontem foi a vitória pro botafoguense se orgulhar, né? O time se dedicou, aí tá a expulsão, né? 22 minutos de jogo, o Jair acaba perdendo ali o tempo de bola e quando ele vai disputar acaba acertando só o jogador. Demorou até o VAR a chamar. Mas o que o Capita achou dessa entrada, hein, Nath? Nossa! Foi? O que será que o Capita achou dessa entrada? Mas é isso. É um Botafogo ontem que o gol vai acontecer agora, né? A jogada, o Savarino jogando bem. É um Botafogo que teve mais oportunidades no segundo tempo também de aumentar o placar, mas foi sofrido, disputado até o final e consegue uma classificação importante. E a torcida do Botafogo deu show. Esse Botafogo agora voltou. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Esse vai, Brenner. Tanto tempo esperando esse momento. O quê? Deixa eu festejar que eu mereço. É esse. Quer mais? Brenner é bom demais. Bete Carvalho, amigo. Bete Carvalho. Sou do samba. Certeza que o torcedor do Botafogo, ele é supersticioso e tal qual o Galindo, que hoje não veio trabalhar. Isso é uma coisa que nós temos que informar aqui. Não, merece folga. Merece folga. Agora, ele... no grupo, quando falaram, esse Botafogo tá voltando, o Seguiribol, para. Eles não... O botafoguense não quer essa pecha de o último campo, sabe aquela coisa do cara tá chegando, tá pisando firme, o campeão, aquele time que vai voltando, até pra tirar um pouco o peso, mas não tem jeito, né? Daqui a pouco nós vamos ter que falar mais disso, né? Desse Botafogo grandão, né? Então, Edu, e a reclamação no começo da temporada era justamente pelo botafoguense ainda não ter sentido esse clima de entrar numa competição como o atual campeão, como um time que ganhou Libertadores e Brasileiro, porque o Botafogo demorou muito a começar o ano, né? O Textor arcou com esse risco, tanto é que o Paiva chega numa fogueira, não tem os campeonatos estaduais para se preparar, mas aos poucos foi encontrando o caminho do time. Ontem, para mim, ele foi muito feliz. A Nath falou de não ter feito a substituição na expulsão do Jair. Mas na escalação inicial, já me agradou muito. Já foi com o Savarino, com o Arthur, esses caras se aproximando do Igor Jesus, manteve o Cuiabano na esquerda, que é uma opção que tem funcionado, o Cuiabano com essa dobra ali na lateral esquerda. E ontem, pra mim, o Paiva teve uma noite de Arthur Jorge. Opa, aí sim. Mas isso é verdade. Mas é uma noite pro técnico mostrar pro torcedor a que veio, que tem ambição, que o time dele é resiliente. Então, esse elenco do Botafogo já é cascudo. O que esses caras passaram de 23 para 24, né, de conseguir dar essa volta por cima. E agora, de novo, reagindo na Libertadores, num cenário adverso, mais uma vez, jogador expulso no primeiro tempo, não mexe na equipe, os caras se adaptam, conversam ali dentro de campo. Então, para mim, foi uma mensagem também do Paiva de que ele é um treinador que também
tem a confiança do grupo e que ele passa a confiança para o torcedor. E mais do que isso, foi uma atuação do Botafogo de campeão da Libertadores, de mostrar para os adversários que esse time não é fácil de ser batido. E a gente sabe que campeão de Libertadores que cai na fase de grupos é uma coisa ali quase trágica, né? Porque o torcedor tem uma esperança maior. E o Botafogo mostrou que, por mais que tenha rateado no começo, mais uma vez deu a volta e é um time muito cascudo, muito copeiro. Tal qual a estrada que nós temos que percorrer todo dia. Ah, quem veio aí? Olha na estrada de audiência. Nós estamos tentando... Passando o rodo na concorrência. Não, esse primeiro lugar. Põe de novo, põe o caminhão de novo. Ele volta. Tamo na frente, hein? Tamo na frente. Põe de novo que eu vou correr nele. Põe de novo. Olha lá, a liderança. Que momento. Isso aqui é bom demais. Quero agradecer a enorme audiência. Quando passa o caminhão, é que nós estamos na frente. Por isso que essa vibração é total, é maravilhosa, é linda. Eu fiquei assustado com o caminhão. Ele veio numa... Ele vem que vem. E vem novidade aí, né, Nath? Aquela novidade, tomara que feche lá. Vem novidade. Ô, Capita, o Botafogo foi tão heróico ontem que ele jogou com um time... Você tinha técnico, lembra que na tua época faziam muito isso? Ah, vamos treinar um pouco com 10. Um jogador com 10. E pô, com um a menos. Isso é feito hoje Feito também. ainda, né? Feito ainda. Porque muda a tua dinâmica, né? A tua A gente já viu disposição. alguns treinadores falando sobre isso, né? Botafogo... Isso pode acontecer dentro da partida e aí você está treinado para fazer essas mudanças de peças. O Botafogo que resgatou a história, né, nesse jogo de ontem, né, Edu? Porque viveu isso na final da Libertadores, os jogadores falaram sobre isso também. O Marlon fala, a gente já passou por isso, a gente conseguiu se adaptar, né, sem uma mexida, uma peça, né, uma modificação de peças. E aí houve uma recomposição bem feita. O Botafogo ele se sente bem jogando dessa forma também, não com um a menos, mas jogando com um sistema um pouquinho mais fechado. É um time que joga em transição rápida, né, no contra-ataque. E a gente viu muito isso no segundo tempo também. Então o Botafogo faz o gol com o Igor Jesus, depois fecha as linhas, né, dá um pouco a bola para o adversário e tenta no segundo tempo essa transição rápida, jogadas de velocidade. Então, assim, uma vitória importante do Botafogo. A gente cobrou muito esse Botafogo, principalmente no início de temporada, né, o planejamento que foi feito, enfim. Mas como o Textor fala, né, essa hora que ele queria que o Botafogo entregasse o que se espera, né, nas competições grandes, no momento de decisão. E é uma vitória importante que traz confiança para o torcedor, traz confiança para o elenco, garante a classificação. E parabéns à torcida do Botafogo, porque realmente o mosaico foi lindo. O Ancelotti estava no estádio ontem, dia do jogo, né? Então, acho que é esse processo dele também de seleção brasileira, de conhecer o nosso futebol, ver jogos, né, dos times brasileiros. E acho que ele teve também uma ótima impressão de alguns jogadores do Botafogo, que podem ser importantes para uma futura convocação. E também com relação a essa atmosfera de estádio que... Ontem o torcedor do Botafogo, mais uma vez, fez algo muito bacana. Ô, Capita, você falou sobre... Aliás, o Botafogo, ele tem feito uma campanha... O ano começou agora, né, Textor? Que você queria que o ano começasse em março. O calendário demorou. Aí ele falou o quê? Não, vamos deixar... Tá em março. E aí, agora, a janela, ele pode trabalhar firme para trazer jogadores. O Capita lembrou do Ancelotti, ele tava lá olhando. Tem uns amigos meus chamando ele de Cello. Tchelão, Tchelo. Já. Tem outros Carlinhos, Carleto. O Tchelo viu o Igor. Igor Jesus. Igor Jesus foi bem. Você já fez o Kamehameha, ô Breilin, em algum momento da sua vida? Aquele que ele faz assim, pronto. Então, o que faz... É aquele Kamehameha. Não, primeiro ele sente a energia ali, o negócio fecha vem. nele. Fecha nele, vamos sentir a energia do Kamehameha. Vem. Esse é o Kamehameha. Isso! É o Kamehameha. Sente a energia. Vai. E o Kamehameha foi feito ontem. Você acha que o Cello, o Carleto, o Carlinhos, o Carlo Ancelotti olhou e falou: me gusta, gran jogador. Você acha que mostrou um pouquinho? Ah, não, gostou. E, assim, o Igor Jesus é um cara que já esteve na seleção. Então, não precisa provar mais nada para ninguém, certamente está no radar da seleção. E o Igor Jesus é um jogador de Premier League, um jogador que tem esse estofo e desperta interesse de outros clubes, não é à toa. Porque ele não é só aquele centroavante
grandão, que sustenta o zagueiro, que recebe de costas. O cara que tem muita mobilidade, com a bola no pé, sabe o que fazer. E o principal, é difícil o Igor Jesus perder duelo para zagueiro. Ele sempre chega na frente, olha o que ele faz, antecipa. Ele antecipa. De antecipação. E é uma antecipação, né, Capita? Não só dentro da área, mas fora da área também. Ele sempre tem uma boa leitura. Então, é um nome muito interessante. A gente sabe que essa vaga do camisa 9 na seleção ainda não está preenchida. Richarlison voltou agora. Tem o Pedro, que está recuperando o ritmo depois de lesão. Mas é uma boa concorrência e certamente o Igor Jesus é um desses nomes, porque joga muito. Porque a gente falava, né, Nath, sobre ele conhecer o futebol brasileiro. E conhecendo, tem que ir no estádio, vai vendo. Aí ele vê o cara fazendo o que fez, jogando. Porque no estádio a gente vê diferente o jogo. Não vê só na televisão ali. Né? E aí ele consegue ver a movimentação do Igor. Agora que ele vai ter a possibilidade disso. Que foi convocado. Muita influência de todos que estavam ali no entorno da seleção brasileira. Acredito que alguns nomes tenha sido batido o martelo por ele, como o Pedro já citou pra gente. Agora, o restante, as próximas, o que ele vai pensar é muito do que ele vai poder assistir, tanto de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a própria Libertadores e Sul-Americana. É o que ele vai poder conhecer dos caras que jogam aqui, né? É uma oportunidade. Para chamar a atenção também do gol do Igor Jesus, Edu, a jogada do Savarino, né? Sim. Põe aqui o gol, põe o gol aqui. O Fábio vai colocar, o Fábio, o Olavo e o Marcelo, pra gente ver. Ele levanta a cabeça Análise duas vezes, né? Isso que é interessante, né? Do jogador que tem a inteligência e a movimentação para fazer a execução perfeita. Então ele levanta a cabeça uma vez, ele entende a movimentação do Igor Jesus, que vai buscar o primeiro pau, depois ele conduz um pouco mais a bola, ele levanta a cabeça de novo e ele já percebe, o posicionamento do Igor Jesus. Então, assim, a jogada foi muito bem feita, principalmente desses dois jogadores, né? A leitura do Savarino e a movimentação de ataque do Igor Jesus. Tem o gol, você fala lá, isso aí que você tá falando, né? O levantamento. Exatamente. E aqui, ó, antecipou. Isso pro zagueiro é... E a gente vê ainda, né, difícil, acontecendo né, hoje os atacantes baixando a cabeça, né, cruzando na área, sem muitas vezes olhar a movimentação do atacante. Isso aqui é uma assistência, cara, não é nem um cruzamento. Olha o jeito que ele é um passe, né? Não é um cruzamento, né? Isso é um passe para gol, realmente. Então tem mérito aí na construção da jogada e no gol também do Igor. E aí tem o segundo gol do Botafogo, né? Que foi anulado. Que é um contra-ataque, né? A jogada muito bem feita também, mas aí que tem um toque de mão, né? O Igor, ele ajeita a bola realmente com a mão para levar uma vantagem na jogada. Mas o Arthur, nós temos que destacar também, tá jogando bola, hein? O Arthur é bom no futebol, cara. Sabia, Capita? Acho que dá pra gente. Não, ele é bom, cara. Dá pra gente dar um lobby. Arthur, vamos jogar aí. Vai participar com a gente aqui um dia, né? Show? O Arthur é muito bom jogador. E ele é gente boa. É rápido. Meu. E tá se adaptando a esse Botafogo, né? Conseguindo na rodagem ali da expectativa que se tem em relação ao jogador. E ontem falaram até do John ser lembrado em seleção brasileira, em tudo. Tá jogando bem, cara, assim. Ele fez uma baita temporada no passado, né? É que vai ter uma briga nacional para alguns... O terceiro, né? Porque tem a questão... O Hugo Souza foi convocado, e aí, por exemplo, tem a questão do John. Aí tem o Pedro pelo lado do Flamengo, que é um jogador que joga no Brasil, né? E tem o Igor Jesus também, que já foi convocado também para a seleção. Então é bacana isso, né? É bacana você ter, logicamente, as convocações de jogadores internacionais, mas essa convocação mostrou que é possível, né? Nas mãos do Ancelotti, jogadores que estejam atuando bem no Brasil também serem convocados para jogos. E aí existe uma mobilização, uma motivação. Então, ontem o Botafogo teve muitas motivações com relação ao jogo, né? Tem a relação da classificação, luta por classificação, o torcedor fazendo festa, né? Como o Arthur, como o treinador do Botafogo mesmo, Renato Paiva, colocou. E tem a presença também do Ancelotti, tem a expulsão, que isso motiva os jogadores também a se entregarem até mais para o companheiro. Então, assim, uma atmosfera positiva com os 3 pontos importantes para o Botafogo. Ai, carinha dele. Olha lá, chegou lá, hein? Tem que salvar a seleção, pelo amor de Deus, hein? Ô, Ancelotti, salva aí, tem que salvar a gente. Ô, Edu, você falou... Você falou de vários caras aí, de John, de Igor Jesus, de Arthur, Savarino... Mas a gente precisa falar também do Marlon Freitas, cara. Ah, pô, isso aí meu. Temporada passada bem lembrado. Um absurdo de temporada. Não, e que jogador é o Marlon Freitas? Ontem nem foi o jogo mais brilhante dele. Não. A gente já viu ele jogando mais, passe, lançamento. Mas na hora que o Jair é expulso, ele cumpre ali o que se espera de um capitão, reúne a galera, passa ali energia para os caras, aumenta a rotação dele em campo e aí o time inteiro acompanha. E é um cara que, em 2023, não dá para dizer que ele fez uma temporada ruim, mas ficou muito marcado, principalmente aquela história da piscadinha contra o Palmeiras.
2024 dá a volta por cima jogando muita bola e mantém um nível esse ano. Então, se esse cara que há 3 temporadas está jogando muita bola, fez isso tudo, ainda não foi lembrado, o que mais falta para o Marlon Freitas fazer para merecer uma chance na seleção? E aqui não estou fazendo lobby, porque... Não, lógico que não. Você está lembrando os caras que estão bem. Não, mas a seleção tem ótimos jogadores nessa posição, como volantes, como caras que têm qualidade no passe. Casemiro, por exemplo, voltou à seleção e com méritos também, já tem Copa do Mundo no currículo. Mas o Marlon Freitas é um cara que, no mínimo, merece um olhar especial do Ancelotti, porque tem muita qualidade e tem muito caráter. Caráter de jogador para jogo grande, para chamar o grupo, para ser uma liderança positiva, e realmente é um capitão que honra a camisa do Botafogo. O Aécio... Nath, lê essa daqui do Aécio Mota. Eu gosto de nomes que eu possa cair, viu? Em quinta série, eu adoro. Mandem nomes que eu possa errar. Você quer essa aqui? Não, do Aécio. O Aécio escreveu o quê do Igor? Mas Jesus. o Igor Jesus é melhor que Pedro mesmo. Então, os caras começaram a lembrar do... Mas, Edu, te mandaram aqui pedindo pra você mandar um abraço pro primo. O Décio. O Décio. Pô, Comunique. Essa aí eu só não vou falar. Não, manda um abraço, é o primo dele. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Aguentador, hein, Venê? Hein, Pedrosa? Ninguém. Olha! Incendei a torcida da Fernanda! Meu Deus do céu. Vai, desfila, mimosa. Desfila, Qual gatinha. é o nome da gatinha dele? Mimosa. Miau. Quem vê pensa, ela é uma onça, né, essa bicha, né? Tá rindo à toa. Ontem eu quase fui, ó. Sabe o que é isso aqui? Olha, tô queimando. Tô De arrasta pra cima. Quê? Ontem eu quase fui de arrasta pra cima. Imagina. Quase que vocês iam perder a apresentadora. Eu ia ficar lá mesmo, ia chegar o SAMU, não ia dar conta. Eu ia ser retirada de ambulância e depois, ó, com o Papai do Céu. Sorte que você crê em Jesus. Incendei a torcida do fogão. Gente, ela tá com a camisa que ela ganhou de quem? De quem? De quem? Igor Alguém Jesus é a minha conta? nova camisa da sorte. É, tô sabendo. E deu sorte, hein? Tem Sabe, alguém tô aqui que tá muito feliz também, que ganhou e ganhou com propriedade. 2V. Conhece 2V? Vitória Vascão. Vitória Vascão. É, então Parece. aproveita, porque não é sempre. Isabelle, o seu aí acontece de time, vez em quando. foi eliminado da Copa Sul-Americana. Peraí, qual
qual time? Ela tem vários. Não, é o que ela falou, que fez um discurso e tudo mais. Olha só, O seu esse time é o está SBT em Esporte crise. Rio. Ninguém crise. tá falando do Corinthians. O time dela joga hoje, cara. Rio. Você tá confundindo. o Não. time dela joga hoje. Flamengo. Não, sabe É quem isso. joga hoje? Que vai fazer a prova da autoescola? Vene É hoje. Casagrande. Vai ficar Ah, mas essa prova da autoescola é carro fácil. automático? Se não passar é porque não tem que dirigir mesmo. Lá, ele começou ele. mas Ele começou. Pra O gente não Vene vai zoar. fazer a prova com carro Não, automático. calma aí, esquece, Não, a gente se expõe, ele não se expõe. Não, Aí não, se não. ele ganha, Isa. ele vem com aquele sorriso dele de 39 Isa. dentes. Isa, não dá. O Flamengo vai encarar um adversário, assim, extremamente fácil. Nessa prova da autoescola foi o que o Pedrosa mencionou. Ó, carro automático, sem nenhum problema. Pior, filho, é quando o carro automático acaba sem cavalaria. Né, Pedrosa? Ué, eu tô Você tranquilo. Você era o doce desse programa. Você era o nosso docinho. Não, deixa o doce. Botafogo perder pra ver a gracinha que ele Não. faz. Fernanda. Eu já tô na atividade com ele, ó, Ó, Isabelle vai no Benito. touch, ó. Eu tô aqui, ó. Vai no touch. Beijo, Isabelle Benito. Vocês estão esperando, né, amores? Ô, Lucas Pedrosa, você viu minha cavalaria? Claro que eu vi. Você viu meu camisa 10? Eu vi mais o seu camisa 99. Você viu meu camisa 99? Sim. Sabe quem viu também, o Vene Casagrande? Ancelotti deve estar arrependido, né? Ele deve ter falado assim, ué, quem é esse 99 aí? Alex, por favor, pode, por favor, trazer aqui? Pode trazer, Alex, por favor. Lá vem o Alex. Alex, por favor, pedi pra você separar. Eu ontem fiquei preocupada se eu ia encarar essa skin. Mas chegou a hora, Lucas Pedrosa. Eu falei o quê? Se o Fogão passar pras oitavas, eu vou meter dança. Incendeia Obrigada, Alex. a torcida do Fogão. Olha a mágica aqui, ó, Pedrosa. Ó. Ah, é mágica. Igor Jesus vai te ensinar, vai! Incendeia a torcida do Fogão. Cadê meu rolo, DJ Careca? Ô, Pedrosa, eu tô nas oitavas da Libertadores. Ah, só passou pras oitavas. Só se vive uma vez, minha gente. E eu não tô sozinha não, Lucas Pedrosa. não? Sabia, Vene Casagrande? O quê? Sabe quem tá comigo? Por favor, pode entrar. Pode chamar ele agora? Tem convidado? Pode entrar. É claro que tem. Eu vou ficar sozinha hoje aqui? Tu não viu Vem. isso, não? Igor, vai, agora. Calma aí, agora, ó. Vem. Cadê o Kamehameha? Vamos dançar. E tu parece o Igor mesmo, O hein? Goku da Shopee, mano. É o Igor Jesus. A gente vê no camarim ele treinando. Agora, ó. Não, espera aí, Igor, daqui a pouco, Igor. Agora. Ô, Celote! Ainda dá tempo, hein? O homem tá pra tudo, hein? Vai, Igor Jesus! Vem cá pro Pedrosa te ver de pertinho. É Igor Jesus ou é Goku? É Igor Jesus, É garoto. Igor Jesus, jogou pra caramba ontem. Muito, né? Vem pro Venê ver você Tamo também, junto, Igor. Aqui o Venê, ó. E aí? Aí, ó. Tamo junto. Aqui, ó. Vem cá, Igor, pertinho. Sabe o que acontece? Ô, Pedrosa, ele tem até um coraçãozinho na boca. Levanta a cabeça, Igor. Aqui, ó. Sabe por quê? Ah, Parece o menino da Patrulha Canina. Não é! não é. É o Igor Jesus. Perfeito. Ô, Igor, muito obrigada, tá? Daqui a pouco eu vou chamar pra você dançar comigo, que eu não vou parar de dançar hoje. Obrigada. Tá bom, Igor Jesus? Ô, Pedrosa, Diga. eu quero te mostrar uma coisa. Meteram a cabeça na chapa, colocaram aqui. Sabe o que acontece no Newton? Você vai ver, quando o juiz faz um movimento só.
na Libertadores. Tu vai ver o que é... Aqui tá o Nilton, tá? Sim. O povo tá lá na arquibancada, aí o juiz faz assim, ó. Para um jogador do Botafogo, é claro. Perfeito. Pá! Galera fica o quê? Agora vai! Tamo enlouquecido, ó. É só... Aqui, ó. É só meter um vermelho, Pedrosa, que a gente fala. Agora tamo vai. pra tudo. Alguém precisava fazer isso, Alguém precisa... Quando o Jair foi expulso, eu comemorei. Engraçado, né? Falei, tá muito graças fácil a com Deus. 11. Pô, 10 a... 11 não, sabe o que o Renato Paiva falou? 11 contra 11, porque tava 12 contra 11, porque a torcida foi o 11º. deu um show Verdade. ontem, uma festa linda, um mosaico maravilhoso. Sobe a minha labareda, por favor. Sobe o... Incendeia a torcida do Fogão. Um ou menos. Eu achei que de ontem eu não passava. Eu achei que eu ia conhecer a glória eterna de novo. Só que agora no colo do Papai do Céu. Mas tô aqui, viva. Botafogo venceu a Universidade do Chile e garantiu vaga nas oitavas. Alex, oitavas da Libertadores. Olha, respeita o campeão. Mais de 36 mil botafoguenses fizeram a festa no estádio Nilton Santos com um mosaico de encantar. Aos olhos de Ancelotti, o time contou com o apoio dos torcedores no jogo que valia a vida na Libertadores. Precisando vencer para se classificar, o time alvinegro começou atacando. Primeiro, Cuiabano perdeu uma boa chance. Depois, Vitinho chutou cruzado, mas a bola foi para fora. E aos 22 minutos do primeiro tempo, o torcedor alvinegro viu um filme passar pela cabeça. Jair tentou sair driblando e fez falta dura em Arangues. O VAR chamou e o árbitro expulsou. Superstição à parte, assim como na final da Libertadores, o Botafogo começou a jogar melhor com 1 a menos. E aos 37 minutos, Savarino cruzou na cabeça de Igor Jesus para abrir o placar. Botafogo 1 a 0. O segundo do camisa 99 nesta edição da Libertadores. Gol que fez Ancelotti reavaliar a não convocação do atacante enquanto comia um bom biscoito de polvilho. Atrás do placar, Alaú tentou reagir e Arangues acertou o travessão. O capitão chileno já estava saindo para comemorar, mas acabou lamentando. Assim como Marlon Freitas, que recebeu de Arthur e teve a chance de ampliar, mas isolou. Na sequência, em bom passe de Igor Jesus, Arthur não desperdiçou e saiu para comemorar. Todavia, o VAR flagrou um toque de mão de Igor no começo da jogada. Após revisão, o gol foi anulado. Mesmo vencendo e com 1 a menos, o Botafogo seguiu atacando até o fim do jogo. Mas o placar terminou assim. Botafogo classificado 1, Universidade de Chile eliminada 0. Mais uma vitória que transforma o estádio Nilton Santos em um verdadeiro pesadelo para os adversários na Libertadores. Em 17 jogos, o alvinegro venceu 13 vezes, empatando 2 e perdendo 2. Foram 34 gols marcados e apenas 13 sofridos. Um aproveitamento de 80%. Receita que leva o atual campeão da Libertadores novamente para a fase de mata-mata da competição. Vou ficar com a minha camisa do Fogão até a gente passar limpo o Botafogo. Depois eu tiro esta coisa maravilhosa que é esta camisa. Ô, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde pra vocês. Vamos falar desse jogo. Lucas Pedrosa, você, Vene, acabou de falar em off que os jogadores que jogaram no sacrifício fizeram toda a diferença. Pra quem não sabe, quem jogou no sacrifício foi o Barbosa. Inclusive o próprio falou sobre isso depois do jogo, que ele jogou realmente, agora ele tá com dores, que não era o momento, né? Mas ele quis jogar pela importância do jogo. O Arthur voltando de lesão e o Savarino voltando também, os 3 jogadores que realmente fizeram a diferença. É claro que eu já vou falar do modo Prime Igor Jesus com você, Lucas Pedrosa. Vene, não é isso? Pois é. Por que a gente está comentando isso? Porque no programa de ontem a gente chegou a mencionar Sim. e debater se valeria a pena levar esses jogadores. E é óbvio que eu mantive e vou manter minha opinião por ser uma final. Era o jogo mais importante do Botafogo na temporada até o momento. Era óbvio que você poderia botar esses jogadores para jogarem no sacrifício sem pôr em risco a saúde dos atletas. Como foi feito com o Matheus Martins. Existia o risco, ou seja, eles não o colocaram. Mas esses 3 jogadores que jogaram no sacrifício, o próprio Renato Paiva
falou sobre isso na entrevista coletiva, fizeram a diferença na minha concepção. Óbvio, o Igor Jesus fez o gol, jogou pra caramba, fez uma baita partida, o Pedrosa vai mencionar sobre isso, só que se não fosse esses 3 jogadores, talvez a história do Botafogo poderia ter sido diferente. O Barbosa jogou muita bola no setor defensivo, o Arthur foi importantíssimo no setor ofensivo e o Savarino é chover no molhado. O cruzamento que ele dá pro Igor Jesus é algo absurdo. Ele olhou, cruzou e botou aonde o Igor Jesus queria e saiu o gol do Botafogo, o gol da vitória que deu a classificação. Então esses 3 jogadores fizeram muita diferença. Mas eu acho que não é só isso que está fazendo diferença no Botafogo. Com o passar do tempo, eu acho que o Renato Paiva começou a conhecer melhor o seu elenco. Tanto é que agora a gente vê um Botafogo jogando, no meu ponto de vista, jogando o melhor futebol desde a chegada desse treinador. E por quê? Porque ele conhece o elenco, ele sabe em quais funções os jogadores podem render. Ele agora está fazendo o básico bem feito, e a gente está vendo o resultado dentro de campo. E ontem o Ancelotti estava lá, né, o novo treinador da seleção brasileira, e Lucas Pedrosa, a convocação saiu, o Igor Jesus estava naquela pré-lista de 50 jogadores, mas na lista definitiva não estava. Será, olha ele aí, esse é o Tairo, que é um CEO do Botafogo, entregando a camisa para o Ancelotti. Toda a comissão dele recebeu uma camisa do Botafogo e ele comeu o tradicional biscoito SBT. O que você tá rindo? Biscoito SBT lá no nosso camarote. Foi muito bem tratado. E o mate é tigre. Ou Jequiti, né? Melhor Jequiti. Ô, Lucas Pedrosa, será que ele se arrependeu? Porque ontem o Igor Jesus, ele pra mim é um nome de 2025 no Botafogo. Foi um dos nomes em 2024. Mas mesmo em algum momento que o Botafogo não estava bem, o Igor era sempre o destaque, era sempre o desafogo. E ele ontem estava no modo Prime. Ele jogou talvez uma das melhores partidas dele com a camisa do Botafogo, Lucas Pedrosa. Eu diria que foi a melhor. Eu não vi nenhuma outra apresentação do Igor Jesus perto do que ele fez na partida de ontem. Porque, assim, se a gente for pegar um pouquinho o cenário da partida, assim que o Jair é expulso ali com 22 minutos, o Botafogo já era melhor. Já tinha tido essa chance aí com o Cuiabano, uma chance que o Cuiabano desperdiçou ali logo aos 13 minutos, mas já era um time mais qualificado. A Universidade do Chile, para mim, em relação a nível de time, é bem pior do que o do Botafogo. O Botafogo é bem melhor do que a Universidade do Chile. Aquela derrota fora de casa é uma derrota muito mais que o Botafogo estava tentando se encontrar ainda na competição, só que o jogo contra o Estudiantes, ele mostrou que o Botafogo ia acreditar até o final, independentemente da circunstância. Conseguiu fazer o 3-2. E ontem, assim que o jogador é expulso, e eu vou falar sobre uma coisa que você citou aqui, cara, a gente estava vendo na TV, eu estava vendo na TV, a torcida cantou. A torcida veio junto, a torcida meio que assim, cara, tá tudo bem, fomos expulsos, o jogador foi expulso, o Jair foi expulso de forma correta, a gente vai apoiar vocês até o final. E quem incorporou o espírito da torcida dentro de campo foi o Igor Jesus. Não só por conta do gol, depois do cruzamento do Savarino, que foi um belíssimo cruzamento, acho que até melhor do que o cruzamento dele foi a movimentação dele para não ficar impedido, porque o Arthur pega na bola e ele segura para depois passar e o Savarino passa porque é um jogador muito inteligente, já falei aqui. Para mim ele é um craque tático, não só com a bola no pé, mas ele taticamente é um monstro e ele consegue dar o cruzamento pro Igor Jesus. Só que o gol é só um detalhe na atuação dele. O Igor Jesus protegeu bola, o Igor Jesus arrancou, o Igor Jesus incomodou a defesa, o Igor Jesus combateu lá atrás, segurou bola, é impressionante. E apanhou também. Coisa surreal, assim, coisa surreal, uma atuação de gala, de um dos melhores centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro. Eu vi que no início do ano, o Igor Jesus não faz gol. Peraí, gente, como é que você vai culpar o atacante de não fazer gol, sendo que o time era uma bagunça? Sendo que o time não tinha treinador? Sendo que o time não tinha uma linhagem de jogo? Agora não, o Botafogo tá voltando a ter uma linhagem de jogo e o Igor Jesus só vai se beneficiar com isso. Se ele mudaria ou não a lista de convocação, Fernanda, depois do jogo, eu não sei. Mas eu acho que o recado do Igor Jesus é, eu tô aqui, eu sou um cara convocado. Mas eu não tenho dúvidas que isso possa ter acontecido. A presença do Ancelotti incentivar o jogador, por exemplo, o Igor Jesus, que estava na pré-lista, né? Sim. Segundo informações do colega do GE, eu não tenho essa informação, mas segundo eles estava na pré-lista, o que eu não duvido, porque o Igor Jesus estava sendo convocado anteriormente, não seria nenhum absurdo. Então ele olha para a arquibancada e vê o atual treinador da seleção brasileira, que, sejamos francos, dificilmente viu mais de 10 jogos do Igor Jesus aqui no futebol brasileiro. O que o Igor Jesus pensa? Pô, eu tenho um momento, o jogo mais importante do Botafogo na temporada, e tenho um treinador de seleção brasileira me observando. Eu vou dar a vida em campo. E eu acho que isso faz diferença para outros jogadores, tal como vai fazer diferença hoje no Maracanã para jogadores do Flamengo, como Wesley. Então isso faz diferença, pelo menos no meu ponto de vista, eu me coloco no lugar do jogador. Eu iria agir dessa forma. Mas vocês são assim, quando você sabe que é um dia importante, que o chefe está olhando,
Vocês melhoram ou vocês pioram? Porque tem isso também, Vene, tem gente que piora. Tem gente que sente a pressão e piora. Depende da personalidade da pessoa, né? Eu acho que a minha vontade aumenta. Agora, se eu vou melhorar ou piorar, eu não sei, entendeu? Mas a vontade de querer mostrar aumenta. Eu não, eu sou um cara regular, eu diria, assim, eu tento me preparar todo dia da mesma forma, mas eu acho que o Igor Jesus segue esse caminho também, porque ele é um atacante completo, cara, ele é um atacante completo, é um jogador que tem velocidade, que arma jogo, que sabe jogar pelas pontas, que sabe jogar pelo meio, ele é o famoso 9 moderno, e ontem ele conseguiu mostrar isso pro Ancelotti. E assim, é isso, no meu caso eu tento me preparar todo dia para estar sempre bem, e o que vier veio. Vamos olhar aqui a classificação, como ficou, o Estudiantes ganhou do Carabobo bem até, né? O Carabobo foi 2-0, né, o jogo? Sim. E tomou mais uma aí, menos 11 o saldo de gols do Carabobo. O Estudiantes passa em primeiro lugar com 12 pontos, o mesmo número de pontos que o Botafogo. Esse foi um grupo que foi até o final, 3 podendo se classificar. Porque, lembrando, ontem, se o Botafogo empatasse, ele estava eliminado. E se o Universidade do Chile, ele tinha o empate e a vitória, ele passava e ele era o primeiro antes da rodada começar. Então, esse grupo foi um grupo muito equilibrado. E ontem foi, nesse grupo, o primeiro jogo de mata-mata. E a Universidade do Chile pode ser o rival do Botafogo, do Vasco na Sul-Americana. Porque Tomara. Já vamos falar do Vascão. Se for a Universidade do Chile, eu tô confiante. Ó, Pedro. Eu tô confiante. O corte... Do que eu vi de ontem, tô confiante. Muito bem. E aí, ontem, sabe de uma coisa? Muita gente não lembra, mas na trajetória do ano passado do Botafogo, o Botafogo teve todos os jogos, foi uma história pra contar. Sim. Foi uns 10 anos meu que eu deixei pra classificação, mas, meu Deus, menos 10 anos, Fernanda. Pode ser. 26 botox? 26 botox, o retoque, entendeu? Essa botox me pegou. Mas a gente, foi até o final desse jeito, com uma final com a menos. E contra o Red Bull, o Damian Soares expulso. Não sei se todo mundo lembra, o Botafoguense lembra. Então, o Botafogo também não passa em primeiro. Quer dizer, ainda tá equalizando ali o jogo do Renato, isso vai acontecer com o tempo, mas já um Renato muito mais adaptado, como o Pedrosa destacou aqui, mas a trajetória de Libertadores é isso. Na Libertadores, nem sempre você precisa dar um show. Você precisa ter letalidade e mental forte. E ontem o Botafogo mostrou que a skin 2024 do mental forte, da resiliência, tá aí bem ativa. Bom, com certeza o Botafogo, 2 segundos lugares dessa competição, certamente é o time mais forte. A não ser que o Flamengo, né, fique em segundo também no grupo dele, pode acontecer, pode ser primeiro ou pode ser segundo, o Botafogo é disparado o mais temido dentre os segundos lugares. Se o Flamengo ficar em segundo, aí é Botafogo e Flamengo ali, quase em pé de igualdade, como os times que nenhum primeiro colocado quer enfrentar. Porque você lutou tanto para ser primeiro colocado, e aí tu cai com o Botafogo ou com o Flamengo, é muito azar, né? Tipo Palmeiras ano passado. Então, os paulistas já estão, porque o São Paulo em primeiro lugar, o Palmeiras em primeiro lugar do grupo, então já estão começando a ficar com medo de quem pode ser esse rival, né, dos times paulistas nas oitavas de final, porque nós vimos ano passado, o Fogão eliminou os 2, o Palmeiras e o São Paulo, tá? Então fiquem ligados, o campeão voltou. Pessoal, fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o Instagram do nosso canal, tem o canal Reserva e tem o canal de React de torcedores, né? Aqui em cima, Live Pix. Tem aqui embaixo também o link da nossa loja patrocinadora do canal, que é a Jet Sport, né? Cupom Notícias do Fogão 10 para quem quiser desconto aí. Quem quiser mais desconto ainda, vire membro. Membros têm descontos exclusivos nessa parceria com a Jet Sport. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, com 3 ou 5 reais, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS e que uma coxinha na rua, uma vez no mês, você já paga, né? Economizando isso, você já paga aí o valor do plano de membros e ajuda muito o canal e ganha cupons exclusivos na Jet Sport. Ali em cima o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com, e-mail de contato. Quiser fazer uma parceria, um jabá, um merchan no canal, manda por lá. Convidar para uma live, manda por lá. Convidar para um evento, né? Tamo junto, chama lá também que a gente vai. E é isso. Também é o nosso Pix do canal, tá? Mande aí qualquer contribuição
pra gente. Aqui em cima Live Pix, tamo junto sempre. Um abraço a todos, partiu, até o próximo vídeo.